A aula de hoje, dessa semana, é sobre notação científica. Notação científica, então, é uma forma de representar números muito grandes ou números muito pequenos. A gente vê o uso dela na astronomia, na física, na química, na biologia e as outras áreas das ciências. Os números em notação científica, eles devem ficar entre os algarismos 1 e 9. Detalhe nessa condição aqui, tá? Os algarismos da notação científica têm que estar entre 1 e 9. E aí depois a gente usa a multiplicação por base 10. Fazendo a revisão de multiplicação de base 10, ó, eu tenho exemplos aqui. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho o número 100 e eu vou colocar ele na base 10. Percebam aqui, ó, que o 100 tem dois zeros. Então, esses dois zeros, eu coloco 1 aqui na frente, coloco um zero e os dois zeros aqui eu coloco o expoente 2. Uma regrinha simples aqui para potência de base 10. Na nossa letra B aqui, ó, 1000, logicamente tem 3 zeros, então eu coloco 10 elevado a 3. Quando o número é decimal, ele tem vírgula, aí eu já não conto mais zeros. Tem uma observação aqui, ó. Quando for números decimais, que são os números muito pequenos, contamos as casas decimais depois da vírgula e o expoente fica negativo. Então eu não vou mais contar zero, vou contar as casas depois da vírgula. Então aqui, ó, 0,001, então tem 3 casas depois da vírgula. Então eu coloco 1, coloco 0, então 10, base 10, e aí 3 casas, o expoente negativo, então fica menos 3. Tudo bem até aqui então, né? Depois, no meu exemplo D, eu peguei de forma contrária aqui, ó. Eu coloquei 10 elevado a menos 3, só para mostrar, é um exemplo inverso da letra C. Eu coloquei então 10 elevado a menos 3. Na regrinha de potenciação, toda vez que o expoente é negativo, a gente inverte a base. Então o inverso de 10 é 1/10. E o expoente que era negativo, ele fica positivo aqui embaixo. Tá? Então 1 sobre 10 elevado a 3. 1 continua 1 aqui em cima. 10 elevado a 3 vai dar 1000, porque é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. E se eu pegar então 1 dividido por 1000, eu acho esse valor aqui, então 0,001, tá? É o exemplo inverso da letra C. A letra C partiu de 0,001, chegou a 10 elevado a menos 3. Aqui o contrário, ó. Coloquei 10 elevado a menos 3 e está sendo explicado o porquê dessas passagens aqui, ó. Tá? Isso é uma revisão da potência de base 10. Eu vou falar então agora os exemplos da notação científica. Eu tenho então meu exemplo A, 300. Vou passar esse 300 para a notação científica. Então, o que a gente faz? Eu pego, escrevo, copio o número 3, vou multiplicar por 10, porque toda notação científica é base 10, toda vez é multiplicado por 10, elevado à quantidade de zero. Então, eu tenho 3 vezes 10, ó, 2 zeros. Então, 10 elevado a 2, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 3 vezes 100, eu chego nos meus 300 aqui. Letra A está aqui. Na letra B eu tenho 86 milhões, que é um número já mais ou menos grande. Então eu vou deixar ele menor. Para deixar ele menor, o que a gente faz? Deixa eu só aumentar ele aqui, ó, para a gente visualizar melhor. Ó, eu tenho então, deixa eu pegar a borracha aqui. Vou pegar isso aqui. Deixa eu pegar aqui, meu giz. Ó, eu tenho, vou contar a quantidade de casas partindo do último zero. Então esse número, a gente imagina que o zero está aqui, ó. Então ele está atrás do último zero aqui, a vírgula. Então eu vou contar as casas para a esquerda. Então eu vou para a esquerda contando o número de casas. Então eu vou contar, ó. Começo daqui, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu vou colocar uma vírgula entre o 8 e o 6, então 7 casas. Então eu vou colocar 8,6 vezes 10 elevado a 7. Certo? Vou fazer ele de novo então, deixa eu pegar uma borracha aqui. Ó, vou começar lá como se a vírgula estivesse aqui atrás. Toda vez que o número não tem vírgula, a vírgula está escondida aqui atrás dele. E eu vou
contar a quantidade de casas, olha o que está escrito aqui, ó. Contar a quantidade de casas partindo do último zero. Então, ó, a vírgula está aqui. Então eu começo uma casa aqui na frente. 2, 3, 4, 5, 6 e eu vou pôr uma vírgula aqui. 7 casas, porque essa vírgula vai ficar entre o 8 e o 6. Então vai ficar 8,6 vezes 10 elevado a 7. Essa é a minha letra B do nosso exemplo. Letra C. Eu tenho 2.670. Mesmo caso. Deixa eu só aumentar ele então para ficar. Eu aumentei a letra B, vamos aumentar a letra C. Já vou aumentar a letra D também. Aí, deixa eu pegar a borracha aqui. Aí. Vamos lá então, ó, na letra C, 2.670. Vou partir, contar a quantidade de casa, tá? A vírgula tá aqui. Então, ó, uma casa, 2 casas na frente do 7, 3 casas entre o 2 e o 6. Então vai ficar 2,76 vezes 10 elevado à terceira, porque foi 3 casas. Certo? Vamos lá então, por exemplo, da letra D. Eu tenho um número menor agora, um número decimal, 0,004, ou 4 milésimos que a gente fala. Eu vou contar a quantidade de casas depois da vírgula. Ó, eu tenho a vírgula, então, uma casa, 2 casas, 3 casas, se eu colocar a vírgula atrás do 4. Então vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 3. Lembrar sempre que toda vez que o número é decimal, sempre que é 0, alguém, vai ficar então expoente negativo. Isso aqui significa que o número é muito pequeno. Tá? No exemplo da letra E, eu vou pegar então, ó, vou contar, agora a direção é para cá, ó. Vou contar então a quantidade de casas para mim colocar a vírgula. A vírgula está aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas entre o 2 e o 8. Então vai ficar 2,8 vezes 10 elevado a menos 6. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido essa matéria. Tem um pouquinho dela do começo do ano. Qualquer coisa pode perguntar. Estou à disposição nos grupos. Bom, é isso. Se ficar alguma dúvida, vocês podem perguntar no grupo e aí alguém passa para mim. Até a próxima aula. Valeu! Deixa eu só pegar meu giz aqui. Pode ir. 1, 2, 3.